Então, fala galera, tudo bom com vocês? Espero que vocês estejam. Chegamos aqui a mais uma aula e vamos continuar o nosso assunto sobre Brasil holandês. A gente já tratou esse assunto já em 2 aulas, chegamos à nossa terceira e ele vai durar ainda mais uma aula quando a gente vai falar de fato do fim do período holandês aqui no Brasil, beleza? Espero que vocês estejam atentos, que estejam estudando, que estejam revisando tudo isso, que vocês estejam assistindo as aulas. Se você ainda não assistiu uma aula sobre esse tema, sobre o que nós estamos tratando, eu te indico que você vá lá nas duas últimas aulas e assista. É um assunto muito importante, um assunto que é necessário a gente, enquanto pernambucano, enquanto recifense, saber. E também é extremamente necessário para o nosso aprendizado, para o nosso conhecimento, para as nossas avaliações, beleza? Então, em algumas aulas passadas a gente começou a tratar sobre a União Ibérica. O que foi a União Ibérica? Foi um período onde Portugal e Espanha se tornam apenas um reinado, beleza? Onde Portugal é anexado ao reinado de Filipe II na Espanha. A gente vai ter durante esse período de União Ibérica também a colônia que pertencia a Portugal indo parar nas mãos do rei espanhol Filipe II. E as colônias que pertenciam a Filipe II ali nos Países Baixos, elas vão começar com um processo de independência. Nisso, nós podemos ver a própria Holanda, que pertencia à Espanha, mas vai se tornar independente após vários conflitos. O que isso vai ocasionar? Vai ocasionar que o Filipe II ele vai transformar a vida da Holanda num verdadeiro caos. Vai colocar vários embargos econômicos, vai proibir o próprio Brasil de comercializar e de ter uma ligação com os holandeses. Mas por que isso vai afetar tanto o Brasil? Galera, Portugal aqui no Brasil só fazia plantar as canas de açúcar. Portugal ele não tinha um mecanismo para refinar o açúcar, para transformar o caldo da cana-de-açúcar em açúcar de fato. E quem fazia isso? Quem fazia isso eram os holandeses. Os holandeses ficavam responsáveis de vir até o Brasil, recolher o caldo, o xarope de açúcar e levar para a Holanda, onde ele seria refinado e transformado de fato no açúcar, que era o produto mais bem avaliado do período. A gente vai ver que os holandeses também estão responsáveis pela parte de venda, da introdução comercial lá na Europa, no mercado europeu. E após esses embargos econômicos, embargos de ligações comerciais que o Filipe II vai botar para a Holanda, vai afetar diretamente o Brasil. Por quê? Se eu tinha a Holanda como a grande refinadora e vendedora do açúcar brasileiro e português, quem agora iria fazer isso? Isso vai causar sérios danos à economia brasileira, da colônia, claro, e a economia portuguesa, que dependia agora desse modelo comercial. Não tinha mais o comércio que tinha antes com as Índias, com especiarias. Tranquilo? Só que os holandeses eles vão criar uma solução, eles vão tomar uma solução muito rápido. Em 1620, a gente vai ter ali a criação do que ficou conhecido como Companhia das Índias Ocidentais. Companhia privada que vai ser criada lá na Holanda com o intuito de derrubar, de tirar, de passar por cima e enfrentar todos esses embargos econômicos impostos por Filipe II, rei de Portugal e Espanha, rei da Espanha e Portugal, rei agora da União Ibérica. E o que é que essa Companhia das Índias Ocidentais ela vai fazer? A primeira estratégia era tentar dominar regiões do Brasil. Eles vão tentar invadir a região da Bahia e vão ser expulsos após grandes confrontos. Eles começam a ficar completamente arrasados quando um detalhe, ele vai fazer total diferença para o retorno da companhia ao Brasil. Eles, quando estavam saindo do Brasil e passando pelo Caribe, eles vão saquear um navio espanhol que levava todo o ouro da América Espanhola para a Espanha. A América Espanhola que eu falo é ali do Império Inca, do Império Azteca. O ouro que foi extraído daquela região estava sendo levado para a Espanha nesse navio que passava pelo Caribe. Os holandeses eles tomam a decisão de saquear esse navio e com o dinheiro do ouro adquirido, eles vão comprar armamento, eles vão aumentar a sua tropa de homens e eles decidem invadir o Brasil novamente. E agora a região de
Pernambuco. Eles vêm a Pernambuco com cerca de 7.000 homens, com grandes navios e armamento. Eles, com grandes conflitos, eles vão ter conflitos ali na região da cidade alta de Olinda, onde era a capital de Pernambuco, tendo em vista de que Olinda era uma cidade mais alta. Duarte Coelho tinha fundado Olinda ali em 35, e a gente vai ter a Olinda também possuindo grandes engenhos, onde os conflitos foram travados. O que vai ocorrer? Os holandeses eles vão conseguir vencer os lusos brasileiros, os colonos brasileiros que estavam aqui, com a ajuda de um traidor que vai estar traindo a grande resistência aos holandeses, que foi o Arraial de Bom Jesus. Eita, agora me fugiu o nome dele. O Domingos. O Domingos ele vai trair o Arraial do Bom Jesus e vai entregar todo esse território aos holandeses. Os holandeses, praticando essa dominação, vai arrasar a cidade de Olinda, isso como uma forma de não deixar que os colonos eles tentassem uma nova resistência, vai arrasar engenhos e vai proporcionar a fuga de vários escravizados, algo que vai aumentar, consequentemente, o Colombo de Palmares, certo? Mas a gente já falou sobre isso, vamos começar agora a adentrar a aula de hoje. Os holandeses eles vão dominar essa região, como vocês já sabem, não só Pernambuco, mas como a região do Rio Grande do Norte, a região da Paraíba, até mesmo o Ceará. Durante esse domínio, é mandado para cá, durante esse domínio da Companhia das Índias Ocidentais, o Conde Maurício de Nassau. Maurício de Nassau, um grande conde que estava ali dentro do comércio da Companhia das Índias Ocidentais, e ele vai ser mandado para Recife. Maurício de Nassau ele é o grande responsável de transferir a capital de Olinda para Recife, e ele também vai mudar o nome de Recife. Recife agora vai se chamar Mauritsland, beleza? Tendo em vista de que a Holanda falava inglês. Os ingleses eles também tinham uma grande participação na colonização da Holanda. Então Recife agora passava a ser Mauritsland, beleza? A gente vai ver que o governo de Nassau ele vai se iniciar por volta de 1637, onde de fato ele vai tomar posse de Recife. Você lembra da nossa aula de campo que eu filmei a estátua de Maurício de Nassau, que está lá de frente ao Palácio Campo das Princesas? Tranquilo? A gente vai ver que Nassau ele vai ser o grande responsável por tornar a relação dos senhores de engenho com os holandeses de uma forma amistosa. Porque os senhores de engenho eram contra essa invasão dos holandeses, até pelo fato de que eles destruíram os engenhos que tinham aqui em Pernambuco. Maurício Nassau ele vai tornar essa relação amistosa, harmoniosa, por conta dos investimentos financeiros que ele vai começar a fazer a esses senhores de engenho, para voltarem com suas produções, para voltarem com seus engenhos, novamente, tá certo? Dessa forma, ele vai sim fazer essa relação ficar mais amistosa, não só com os pernambucanos, mas também com os donos de engenho do Rio Grande do Norte e até mesmo do Ceará. Posteriormente, a gente vai ter também, dentro da cidade recifense, que agora era Mauritsland, melhorias como um projeto de urbanização. Ô professor, o senhor está falando aí inglês, que eu não estou sabendo não. O que é um projeto de urbanização? Galera, na minha aula de campo eu mostrei bem a vocês como as ruas ali do antigo Recife, ou do Recife antigo, eram totalmente projetadas, ruas que levavam até o final, até uma avenida, onde elas se cruzavam todas direitinhas, com as construções sendo muito perfeitas. Então, esse modelo foi um modelo urbanístico que o Maurício de Nassau implementou na cidade do Recife. Maurício de Nassau, ele vai tentar transformar Recife uma grande capital, ele vai tentar trazer os padrões europeus para cá, coisa que Portugal e Espanha não faziam. Portugal só fazia retirar da terra o seu lucro, só queria saber de mais dinheiro. Nassau, ele começa a se preocupar com a organização da cidade, de como essa cidade ela vai estar sendo vivida na prática pelos habitantes. Ele vai trazer pessoas da Holanda para cá, pessoas da Europa para cá, para tentar urbanizar essa cidade. Então a gente vai ter melhorias da cidade, construções de vários prédios,
construções de palácio, como eu falei para vocês, vão ser construídos 3 palácios durante o período de Nassau. A gente vai ter essas construções até mesmo das cidades, das casas, casas mais bonitas, casas mais com arquitetura mais sofisticada, e essas ruas mais alargadas, construções de praças, como a Praça do Campo das Princesas. Então a gente vai ter esse projeto urbanístico sendo implementado pelo Maurício de Nassau. Tranquilo? A gente vai ter também a implementação e o investimento na cultura. A gente vai ver que a partir de Nassau, que começam vários jornais aqui em Recife, vão começar também espetáculos de teatro, festividades. O Maurício de Nassau ele vai se preocupar muito com essa ideia cultural, com essa ideia da festividade também, da educação. Então o Maurício de Nassau ele vai estar preocupado de fato em transformar Recife uma grande cidade, uma grande capital. Tranquilo? Como eu falei para vocês, ele vai tentar trazer os padrões europeus, tudo aquilo que era vivido na Europa, e tentar implementar aqui algo que Portugal não vinha fazendo. Então a gente chega agora para uma organização econômica. Durante o governo de Nassau também a gente vai ter um desenvolvimento da pecuária. Isso mesmo, Pernambuco e até mesmo a região do Nordeste, a pecuária ela não vai estar muito presente antes de Nassau. O que seria a pecuária? A criação de gado, de bois, de vaca. Então, ele vai implementar isso fazendo com que fique diversificado, não fique apenas refém da cana-de-açúcar. Então, ele também vai implementar a pecuária, a criação do gado. Mas em que região específica? Ele vai levar a criação da pecuária lá para a região do Rio Grande do Norte, onde fica Natal, ali naquela região. E ele vai implementar essa pecuária, não só lá, mas também aqui. Só que lá no Rio Grande do Norte vai ser implementado com uma força maior, beleza? Sim, uma coisa, Nassau ele não era um rei, ele não era um imperador, ele não era um monarca, ele era um governador a mando da Companhia das Índias Ocidentais. Então ele não tinha total poderes, colocaram ele para governar Recife. Ele tinha o papel de um governador, de um prefeito, beleza? Vamos lá. É com Nassau também que a gente vai ver um crescimento do açúcar, tendo em vista de que durante já no início dessa União Ibérica, o açúcar ele vinha dando uma queda aqui em Pernambuco e até mesmo na região do Nordeste. E a gente vai ver que o Nassau ele vai trazer investimentos para essa fomentação, para esse crescimento da produção da cana-de-açúcar. Beleza? Outro ponto, a gente vai ver a ampliação da participação política. O governo português era um governo muito rígido, onde só quem tinha poder era o rei, que ficava na metrópole, lá em Portugal. Com o governo de Nassau, a gente vai ver a participação de várias pessoas dentro dessa política. Ele vai estar tentando governar junto a outras classes. Ele vai chamar para perto de si os judeus, mesmo os holandeses sendo protestantes. Lembra lá do protestantismo, né? Então, os judeus eles vão estar ligados ao protestantismo e, mesmo assim, vai trazer a participação de judeus, de lusos brasileiros. Quem são esses lusos brasileiros? São filhos de portugueses que nasceram aqui no Brasil. São pessoas que vieram para o Brasil e tiveram filhos aqui. Então são chamados de lusos brasileiros. E até mesmo de comerciantes locais. O Nassau ele vai fazer muito, mas muito dessa ampliação política. Ele vai tentar gerar uma participação de todos na sua política. Só que, mesmo com tudo isso, sim, outro ponto, como eu falei de judeus, ele vai sim ter uma abertura religiosa. Como eu falei, mesmo os holandeses sendo protestantes, eles vão estar sendo muito liberais, vão ter sim uma abertura religiosa. Você poderia sim desenvolver e praticar a sua fé, algo que a gente não vai ver com os portugueses, onde toda a população era obrigada a estar no catolicismo. Com o governo de Nassau não, com os holandeses a gente vai ver uma abertura religiosa, a gente vai ver uma tolerância religiosa dentro de Pernambuco e dentro da área de influência dos holandeses. Mesmo com tudo isso, a gente vai ter o fim desse período de Nassau por conta de conflitos dentro da própria Companhia das Índias Ocidentais. Para a companhia, Nassau não estava praticando aquilo que ele foi enviado para fazer, que era dominar o território e exportar cada vez mais, fazendo com que gerasse dinheiro para a Holanda.
Dessa forma, ele pede demissão em 1644 e põe fim ao seu governo aqui no Brasil holandês. E tendo ali 7 anos de governo, de 1637 a 1634. Mas eu te pergunto, o governo holandês acaba aqui? Não. Nassau, mesmo pedindo demissão e saindo do cargo, o governo holandês ele ainda vai se perdurar um pouco mais. A gente vai ver o início de uma crise após a saída de Nassau. Então, se liga nisso que a gente vai ter a última aula falando sobre essa crise, essa decadência do governo holandês e a então famosa Batalha dos Guararapes, que é a expulsão dos holandeses aqui do território brasileiro. Tá bom? Então não perde a próxima aula. Vamos estar junto aqui falando sobre isso, terminando esse assunto de Brasil holandês. Um beijão, um cheiro e um abraço. Lembra sempre, sejam viajantes, estude história. Tchau, tchau.